Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre a Internacional e nesse vídeo aqui te contar como foi a entrevista coletiva de José Olavo Bisol, novo vice-presidente de futebol do Inter, o quarto já com a gestão do presidente Alessandro Barcelos. E ele fez algumas declarações, até subindo o tom um pouquinho, e tá no jogo, tá no direito dele de tentar proteger e responder em nome do Inter. Claro, eu ouvi e quero te contar a partir de agora. A primeira questão foi que o dirigente confirmou que faltam apenas documentos para que o Bruno Tabata, meia do Palmeiras, seja anunciado oficialmente pelo Inter. Diz que nas próximas horas isso deve acontecer. Talvez no momento que você esteja assistindo esse vídeo, o Bruno Tabata já foi até anunciado. Mas ele não quis revelar mais do que isso. Ali ele estava falando logo depois da apresentação do Rogel, do Agustín Rogel, o zagueiro que veio uruguaio. O Inter também está perto, fechou, encaminhou e tal, e ele até admite isso, dizendo que tem um negócio na mesa deste e de outras situações. Indiretamente ele fala sobre isso, mas ainda não está 100% finalizado. Tabata já está por aqui e tudo mais. Então estas foram as pistas que o dirigente deu sobre contratações dos 3 reforços. Um já veio, o outro tá em Porto Alegre e o terceiro, que é o Samir, tá perto de fechar. Só que aí ele foi muito questionado sobre saídas e confirmou que sim, podem acontecer. Ele até fala o seguinte, olha só, gente, a imprensa foi unânime em dizer que o Internacional fez uma grande janela, se não a melhor, uma das melhores do Brasil. Ele falou e relembrou isso, é verdade. Poucas críticas aconteceram no começo do ano. E essas contratações deram patrimônio para o Inter, patrimônio para um clube de futebol. E se tu tem tão bons jogadores assim, tu já tinha uma base que é boa, é normal que a janela abre para todos. Se abre para o Inter, que o Inter vai no mercado, é óbvio que vai acontecer aliciamento de um outro jogador colorado. E se os negócios saídas, se as propostas que chegarem forem boas para o clube, vai acontecer negócio, não tem o que fazer. E ele disse, o orçamento ele prevê essas vendas, nós vamos fazer até porque nós precisamos, tem 135 milhões de reais de pauta para vender. Mas a venda só vai acontecer se ela for boa para o Inter e mais do que isso. O clube tem até o final do ano para cumprir essa meta, para cumprir esse orçamento. Então também não precisa ser desesperadamente a partir de agora. Diz que não estão pensando só no ano que vem, que estão pensando no Inter de agora e que pensando no Inter de agora, nesse campeonato brasileiro, não é, já estamos em 25 e até por isso não tem nenhum movimento do Inter de desmantelamento ou de saída em bando. Os jogadores têm contrato e sabem da responsabilidade do que está acontecendo neste momento. Ele foi categórico e foi nesse momento que ele sobe um pouquinho o tom para ter um posicionamento mais firme, dizendo, gente, não tem essa história. O repórter fez uma pergunta para ele, disse, que parece que tu tá afirmando que o Inter tá num desmanche. Não tem desmanche, não tem desmantelamento, foi o termo que ele usou. Saída em bando. O Inter não vai ficar fazendo saídas. As saídas acontecem porque são boas para o Inter. Tanto a do Arangues, como a do Bustos, que já aconteceram, e como a do próprio Vitão, que o Inter tá negociando, tá? Mas, por exemplo, ele chegou a falar, sair 2, 3 jogadores, saíram porque tinha boas propostas. Isso não é necessariamente um desmanche nem algo negativo. Isso não tá criando uma situação, um ambiente negativo no vestiário, o fato do Inter ter que abrir mão. Ele disse, olha, nós fizemos negócios porque são boas propostas para o Internacional. O José Olavo Bisol negou qualquer movimento de saída do Ener Valencia. Diz que o Inter desconhece essa informação, que começou aqui em Porto Alegre, o Baldasso foi a primeira pessoa a falar publicamente no ar, a gente já tinha ouvido alguma coisa de descontentamento do Ener Valencia, e agora tem informação, inclusive, que o Olé, e o Inter tá rebatendo essa informação, tá? O Olé disse, o Ener Valencia lá tá insatisfeito, tá por sair, como que quase que alertando os times argentinos disso. E ele disse que não tem nenhuma informação, o Inter desconhece, o Inter nega esta questão. Tá? Então, assim, basicamente, ele sobe o tom para dizer que não há desmanche, que não tem essa de que tá saindo todo mundo, de que o elenco deu errado e que qualquer coisa do tipo. A direção, segundo José Olavo Bisol, trabalha muito calcada em dados, números e informações, e esses dados, números e informações guiam a diretoria num diagnóstico que foi feito para ver valências e deficiências deste elenco, deste plantel. E é em cima disso que estão trabalhando, para corrigir quais são as deficiências. O Inter já sabe quais são seus pontos fortes e seus pontos fracos no grupo de jogadores, e eles vão trabalhar em cima disso, já estão trabalhando em cima disso. Agora, não vai falar em nomes nem posição, por uma estratégia colorada, por uma estratégia da direção. Então o resumo é basicamente, o Tabata tá chegando, o Inter tá sofrendo muito assédio,
mas diz que está vendendo jogadores porque propostas boas estão chegando e não por desmanche. Não tem aquela história, o Arangues não quis mais ficar aqui, o Bus não quis mais ficar aqui, o Vitão está forçando para sair. Não, o Inter está dizendo que negócios vão acontecer porque é da janela. A janela abre para o Inter contratar, mas abre para os outros contratarem também. E a diretoria jura, através do dirigente, que não sabe nada do Ener Valencia, que não tem essa história, pelo menos eles não sabem, esse foi o termo mais ou menos utilizado pelo dirigente, e que a diretoria já sabe quais são as carências desse elenco e que está atuando no mercado para corrigi-lo. Foi o que falou o novo vice-presidente de futebol do Internacional. Já pagou o teu IPVA? Licenciamento, tá tudo certinho? Sabe se tu tem alguma multa? O aplicativo da Zapay te ajuda nisso. Ele é grátis para baixar. Tu baixa aqui na descrição no primeiro comentário e aí baixando lá, tu vai pela placa consultar tudo que tu tá devendo. Quanto que tu tem para dever? Pode até consultar e não ter nada. E pô, dorme tranquilaço, né? Se tu tiver que pagar, a Zapay parcela em 12 vezes no cartão de crédito para ti. 12 vezes no cartão. Aí fica mais tranquilo, né? Usando meu código JBFilho20, tu tem 20% de desconto na hora desse pagamento. Então baixa a Zapay e roda tranquilo, não te incomoda mais com isso, beleza? Descrição no primeiro comentário. E agora, o que tu achou dessa história toda que falou o dirigente do Internacional? Para ter mais informações, inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.